E aí, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos bater um mega papo com um dos professores de biologia que eu mais gosto do nosso estado. Além de um ser humano incrível, né, doutor em biologia, um cara de um conhecimento e de uma humanidade surreal. Com vocês, o professor Ricardo hoje com a gente. Oi, Stefano, agradeço o convite, né? Agradeço ao pessoal que é público, tanto do Instagram quanto do YouTube. Um prazer estar aqui com você, e falar de biologia é sempre muito bom, porque é a nossa vida, o nosso cotidiano, né? E eu agradeço por todas as menções, ser humano incrível. Eu não poderia falar menos de você. Valeu. Gente, o que ele é profissionalmente, ele é como humano, viu? A gente não consegue muito distinguir um cara de um conhecimento surreal e também muito gente boa. Mas já vou começar apertando ele aqui, porque você sabe que esse conteúdo é foco Enem. Estamos aí a 60, 65 dias para essa prova. Eu tenho que espremer o máximo possível desse garoto aqui, para que a gente possa conceder a vocês o melhor da biologia. Ricardo, quando a gente pensa em biologia, a gente naturalmente pensa em ciências da natureza, química, física e biologia. Dentro dessas três, a biologia talvez seja aquela que tem a menor dificuldade, porque ela não vai atrelar matemática com raciocínio fenomenal, né? Do raciocínio com o fenômeno da natureza. Então, geralmente, você está olhando para você, geralmente você está ali pensando em célula, tecido, sistemas, biosfera. E como encarar essa prova entendendo que se a biologia é a área com menor grau de dificuldade comparada às outras duas, a maior parte das questões fáceis são de biologia. Como é que o aluno tem que ver isso? Então, Stefano, eu acredito que essa menção a gente já discutiu muito, né, ao longo dos anos. A biologia é o caminho mais fácil para você aumentar essa nota de ciência da natureza. Todo mundo sabe que desde 2011, ciências da natureza tem sido a nota de corte com o menor rendimento da galerinha, né? Por essa tríade, realmente, esse tripé. Química, física e biologia. Mas, a contar do ano de 2022, a prova de biologia foi uma prova muito conteudista. E eu não sei enxergar se em 2022 biologia foi realmente a disciplina com que o aluno tinha a maior facilidade. A gente viu aí em biologia de 2022 questões de biotecnologia que os alunos me questionaram: professor, a gente não tinha visto isso no ensino médio. Se a gente não tivesse um outro amparo, talvez isso não teria, a gente teria um rendimento que a gente buscou, né? Então, assim, acho que essencialmente é um planejamento. Eu acho que o aluno que é bem planejado, que ele sabe realmente os pontos onde atacar, funciona melhor. E nesse caso, a biologia em si, realmente, ano passado foi a prova totalmente diferente do contexto natural, né? Biotecnologia, a parte de ecologia Sim. também puxou bastante, mas naturalmente é a disciplina que o aluno geralmente gosta mais, né? Por ser mais próxima da realidade dele. Você vai para a química, você tem dificuldade de enxergar a química no cotidiano, né? Você vai para a física, você até reconhece os fenômenos, mas a aplicação matemática é complicado. Na biologia, não. Eu acho que, não só para quem quer medicina, de maneira geral, ela nos encanta porque parece que eu estou me estudando. Então, eu acredito que é por conta da prática. Das disciplinas de ciência da natureza, biologia é que você tem realmente um maior notório de práticas no dia a dia. Então, o professor que está no ensino médio, ele consegue associar aquele conteúdo a uma prática de campo com ecologia, a uma prática de campo com célula, a uma prática de campo com fisiologia, por exemplo. Na nossa isolada hoje, a gente tem a perspectiva do aluno poder fazer comigo, por exemplo, a isolada, ele tem a parte teórica e eu levo ele para o laboratório para fazer a parte prática. Já em química e física, eu acho que é menos palpável. E aí dá uma sensação ao aluno de estar, por exemplo, mais sintonizado com biologia, ao invés de estar sintonizado, por exemplo, com química, com física. E o pessoal também traz muito na sua cabeça o dogma, né? Matemática é muito difícil, física é muito difícil, eu vou deixar para trás. Química tem cálculo, eu vou deixar para trás. Mas eu acredito que é essa associação da vivência. O aluno que vivencia muito ciências biológicas desde o nascimento, o sistema digestório, sistema circulatório, as doenças que são muito recorrentes, eu acho que isso traz ao aluno mais conforto. E muitas vezes também é um ponto a se observar, porque muitas vezes a gente confia tanto nesses pontos que acaba negligenciando o conteúdo de base.
De base. E assim, você falou algo que para mim é muito importante. Você disse assim, ó, biologia é talvez a disciplina com maior possibilidade de elevar a sua nota. Quando eu penso em ciências da natureza, né, quando eu penso na prova do Enem em si, as pessoas dizem assim, ó, matemática é o bicho papão. Eu não acho. Eu acho que a disciplina que mais derrubou, a área que mais derrubou o aluno, ciências da natureza, e dentro das ciências da natureza, a física. Porque, naturalmente, a matemática com fenômenos, pelo tabu que se desenvolve no nono, primeiro, segundo e terceiro, faz com que o aluno tenha uma certa antipatia. Então, a TRI, né, acaba privilegiando com questões mais difíceis física, química e biologia alternando ali. Mas, diante disso, qual a importância da biologia nesse processo? Como identificar quais conteúdos eu preciso dar foco, pensando na prova do Enem daqui a pouquinho? Então, acho que hoje para a galerinha que está aí na busca, né, de um conhecimento mais aplicável à prova, estratégias mais aplicáveis à prova, eu tenho que pensar no que é mais recorrente. Então, eu vou trabalhar com 5 grupos exatamente de conteúdos que mais caem no Enem. Então, citogenética é um conteúdo muito forte, ecologia é um conteúdo muito forte. E a gente observa, por exemplo, plantas. Eu falo para meus alunos que a gente só tem 2 certezas na vida. Um dia iremos partir. E a outra certeza é que vai cair plantas no Enem. Né? Doenças causadas por micro-organismos, principalmente bactérias e vírus, além das protozooses, é uma temática que cai muito. E fisiologia. Sistema circulatório, digestório, respiratório, tá lá. Excretor, tá lá. Então, inclusive lá no Instagram, eu coloquei, né, nesses últimos meses, a gente está colocando lá uma sequência dos conteúdos que mais caem e questões provando que eles caem. Biologia 360, né? Isso, Ricardo? Biologia 360 graus. Ricardo é professor de Isolada em Arapiraca, né? E também ele desenvolve várias atividades no entorno, naqueles municípios ali. É doutor, né? É referência no ensino da biologia em todo o nosso estado. Então vai anotando aí direitinho, ele já passou para vocês os 5 grandes grupos, mas eu também vou continuar aqui com ele perguntando do seguinte: dentro das protozooses, né, vírus, bactérias, o que é que o aluno tem que ter cuidado? Quais são as doenças que geralmente aparecem com mais frequência? Então, eu acredito, por exemplo, dentro de protozoários, né? Quando a gente fala dentro de protozoários, a maior dificuldade que o meu aluno tem é chagas e malária. Por quê? Porque malária foge todo um contexto que a gente consegue observar de exatidão. Primeiro, partindo do hospedeiro. O hospedeiro intermediário e definitivo muda. Por exemplo, na malária, o hospedeiro intermediário é o homem. O hospedeiro definitivo é o vetor. E aí a gente consegue já observar isso aí. Outra coisa importante, o agente etiológico, o causador da doença na malária pode ser de 5 tipos. Que é o gênero dos plasmódios. Então, você tem vários deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com elas. Chagas também é uma pegada. Leishmaniose, que caiu no último Enem. Então, assim, esses 3 grupos acho que é muito importante a gente observar. Quando a gente fala, por exemplo, dentro de viroses, eu não posso esquecer das viroses que têm sido realmente as maiores recorrências. Dengue. Eu dava uma pegada mais forte agora nas ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, casos agora das infecções sexualmente transmissíveis têm sido muito recorrentes tanto para vírus quanto para bactéria. Então, seria um ponto que eu iria muito forte. E também não deixaria para trás as doenças causadas por vermes, principalmente de plateumintos, teníase, cisticercose e a que a gente sempre conhece, né, como a barriga d'água, extossomose. E dentro de nematódios, a filariose seria um ponto importante, ancilostomose era um ponto muito importante que a gente poderia também dar um olhar aí diferenciado. E você trouxe um tema que está em alta hoje na mídia, né? O IST. Então, a gente está vendo aí o retorno da AIDS, né? Vindo da região sul e agora pegando todo o nosso país. Né? Acho que essa juventude agora, ela parece que esqueceu dos métodos de proteção. Sim. Então, talvez o Enem, até para trazer a discussão, pense nela novamente, né? E eu acredito assim, a gente tem que começar a pensar no Enem de uma forma muito ampla. E sempre analisar o Enem também pelo governo que está inserido nessa temática, tá? Não defendendo partidos, mas defendendo a forma como pensam. Nós sabemos que hoje nós temos um governo assistencialista.
Então, esse cuidado, principalmente com os mais pobres, ele tem sido recorrente em provas anteriores do governo e pode cair nesse também. Então, ISTs, as doenças que atingem, por exemplo, regiões periféricas, são doenças que podem cair. Mas, como você falou, acho que as ISTs elas têm aí uma preocupação muito maior, principalmente por conta do gasto que o governo tem tido com isso. E agora que a gente sai dessa área das doenças, né, bacterioses, protozooses, viroses, a gente entra também num tema que é muito amplo, né? Porque dentro do meio ambiente, né, da ecologia, a gente tem água, tem energia. Então, o que é que o aluno tem que ter cuidado com relação ao meio ambiente, né? O que é que o aluno tem que estar atento na sua preparação? Esse é um outro calcanhar de Aquiles que a galera, quando vai estudar ecologia, talvez não pensa muito. E aí, observe, ecologia é uma temática muito importante, mas o que eu tenho que estudar em ecologia? Ecologia está sempre muito voltada para as problemáticas ambientais, então essa é uma sacada que o meu aluno tem que ter, e das relações ecológicas, Stefanos. As relações ecológicas, elas sempre estão inseridas ali dentro desse viés. Então, ecologia tem situações chaves. Os ciclos caem muito, as relações ecológicas caem muito e as problemáticas ambientais. Lembre-se também do que a gente chama hoje de bioenergia. Tem sido uma temática muito forte. E o interessante é que quando a gente trabalha energia, água, problemas ambientais, nós permeamos as três, né? Isso Sim. tanto na física, isso tanto na química quanto na biologia, né? Mas eu queria puxar agora um pouco para a parte de aprendizado. Eu vi aqui seu módulo, né? O módulo de revisão, módulo pronto, tem esse rapaz aqui feio na frente, né? Lindíssimo. Mas o que me chamou a atenção foi esse material aqui de mapas mentais. Então, pensando no meu aluno que gosta ou que até tem uma certa dificuldade, porque a gente encontra, na sua visão, Ricardo, como é que o aluno ele deve encarar o estudo da biologia? Quais caminhos você aconselha para esse aluno começar a colocar em prática no estudo da biologia? Então, eu acho que a arte de estudar é uma arte que a gente aprende. E cada aluno realmente tem o seu viés de estudo, né? Uns preferem a explicação em seminários, outros preferem os resumos, outros mapas mentais. E a gente traz, por exemplo, na Isolada, esse aqui é um materialzinho da nossa revisão. Vamos abrir, né? Vamos sim. É um material muito especial. Hoje nós temos mais de 80 mapas mentais de praticamente todas as nossas temáticas. Esse é um mapa mental da origem da vida, que inclui a temática da evolução. Sabe o que me chamou a atenção nele? Que além da objetividade das palavras que se destacam e do conceito delas, você permite que o aluno seja o protagonista do processo. Então, anotações, ou seja, a parte do professor, mas a minha parte. Eu acho que é muito importante dar ao aluno esse espaço dele poder anotar. E você vai ver que são em todos os mapas, porque ele tem que complementar com o conteúdo que ele já traz, essa aprendizagem que ele já vem, né, com essa bagagem que ele já vem, e complementando também de acordo com as nossas aulas. Porque, por exemplo, todos os anos, os meus alunos tiveram mapas mentais. Se você buscar lá o mapa mental de 2022, já não é o mesmo mapa mental que a gente usa hoje. Assim como as questões, assim como a nossa teoria, tem um cuidado muito grande com isso. É claro que sempre a gente traz a mesma base, ela não muda, mas a gente sempre tem atenção àquilo que foi sendo, de certa forma, foi surgindo, foi sendo criado, e a gente vai estar lá com uma outra pegada, uma outra aprendizagem, uma outra leitura. E esses mapas têm sido para nós, né, acho que o calcanhar de Aquiles. O aluno que vai para a revisão, ele não tem tempo mais de estar lá lendo toda a base teórica. Ele já viu essa base teórica, aplica, faz as anotações, exercícios. Eu estou pegando muito no pé dos alunos, né, das pessoas que me seguem no Instagram, no TikTok e agora, né, inclusive o Lombardi, né, que é o meu escravo favorito, meu irmão Kleber, ele tem a obrigação no YouTube com os cortes de enaltecer o que eu chamo de teoria da reta. O que é a teoria da reta, Ricardo? É o caminho que te possibilita de uma aula para outra, de um dia para o outro, atingir em média de 80% a 90% de memorização do conteúdo trabalhado. Então, por exemplo, quando o aluno está assistindo a sua aula, ele está sendo conduzido pelo roteiro que você cria. Uma linha de raciocínio. Mas quando ele age ativamente no processo, escrevendo, colocando as observações, as perguntas, o que realmente ele acha de relevante, então ele está saindo de ouvinte, né, o aluno que ouve e vê, e ele passa a ser o aluno ativo, primeiro ponto. Então, o que é que eu consigo absorver de você na aula? A compreensão do assunto. E quando eu pego essa compreensão e eu teorizo essa compreensão,
eu consigo ampliar de um dia para o outro de 20% para 40% de assimilação. Quando eu chego em casa, né? Então você tem os mapas e a teoria, mais exercícios do material. Sim. Eu faço a leitura da sua teoria e eu construo o meu mapa ou resumo, ampliando aí para 70%. Quando eu vou para os exercícios, com ordem crescente de dificuldade, né? Primeiro os fáceis, os médios e os difíceis, o que é que o meu aluno consegue entender? Que ele vai sair de 80% para 90%. Então, daqui a 2 semanas, ele vai conseguir lembrar desse material. Ele não vai precisar entrar no ciclo de revisão. Então, por isso que me chamou a atenção. Além dele ser muito colorido, né, cheio de estímulos, a possibilidade do aluno ser protagonista do processo. E eu acho que é muito importante. E é estratégico também ter um material bem feito. A nossa preocupação é como é que eu consigo prender a atenção do meu aluno um conteúdo de qualidade, mas com um material também muito bom. Então, assim, acho que para o aluno, uma preocupação que eu tenho muito grande, inclusive tem um trabalho voluntário que nós fazemos, que é o pré-ENEM para aqueles alunos que vêm da escola pública, Stefano. Eu sou filho da escola pública, né? Eu tenho orgulho de ser filho da escola pública, da Universidade Federal, e a gente vê que executar um trabalho junto dessa galerinha, que às vezes, por exemplo, essa dificuldade de química, de física que ele tem, é amparado nas dificuldades que às vezes hoje tem sido, a cada vez, né, a cada ano que passa, ela tem diminuído, mas era uma dificuldade que eu tive, por exemplo. Às vezes eu não tinha aula de física, só tinha de química e de biologia. Tinha ano que eu não tinha de química, só tinha de biologia e de física. Então hoje a gente tem um trabalho muito voltado à aprendizagem desse aluno e eficaz. Ele tem que ter um material que ele possa se sentir confortável e que ele possa confiar. Que eu acho que é isso. Não tem material perfeito, né? Não caberia. Mas a gente tem que ter realmente um padrão. Busca lá um material que você se identifica, vai atrás das competências e habilidades daquele conteúdo, foca, direciona e vai dar certo. Eu gosto muito de livros, né? Sônia Lopes, Sérgio Linhares, né? E aí o que é que acontece? Quando nós estávamos planejando esse podcast, a minha principal preocupação, mesmo colocando o nome MedTalk, né? Você diz medicina, geralmente os alunos que têm mais suporte, mas o principal intuito, inclusive eu estava conversando com outros professores que eu chamei aqui, é disponibilizar esse tipo de informação de qualidade, informação ouro, né? Para os alunos da rede estadual, para os alunos que realmente têm essa dificuldade de organizar a vida, de entender o que estudar, Sim. como estudar, né? Muitas vezes eles não têm acesso a um isolado, a um cursinho de ponta, né? Às vezes nem a própria aula da grade curricular. Sim. E num momento como esse, em que nós estamos aqui elucubrando, né? Biologia, há pouquinho foi humanas, então o aluno ele diz, poxa, ó, vou me deter nisso, ó. Ele falou ali de viroses, bacterioses, né? Protozooses. Então, a gente consegue levar esse conteúdo para essa galera que muitas vezes não consegue estar lutando ali na ponta com os grandes cursinhos. E, assim, né? Eu acho que é quase que uma responsabilidade social como ser humano que nós temos. Cuidar de todos e dar uma atenção maior a esse grupo que é excluído. Você sabe mesmo que a gente vive num mundo capitalista. Mas quanto de mim eu estou voltando para o meu papel humano, de formar, de construir, né? Eu trabalhei com você muitos anos, na verdade, não tantos anos assim, mas com muito tempo interligado, e a gente tinha muita conversa voltada a isso, ao cuidar do aluno, a atenção do aluno, e eu acho que é esse o diferencial. Esse alunado, às vezes, da escola pública, às vezes ele tem um material, que às vezes a escola oferece, Sônia Lopes mesmo, material de qualidade, mas ele não tem suporte, ele não tem amparo, ele não tem quem cuide, quem direcione. E eu acho que esse é o trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos. A gente tem aprendido também a fazer de suporte ao aluno. Então, o aluno que ele precisa, o aluno que passa em medicina, né, o aluno que passa, por exemplo, em odonto, em enfermagem, o aluno que passa nas engenharias, é o aluno que ele entendeu como estudar para o Enem. O Enem, ele deixou há muitos anos de ser uma prova de conteúdo e passou a ser uma prova de estratégia. O aluno que sabe usar as estratégias, que aprender a fazer prova, ele vai. É como o concurseiro. Ele rala um ano, rala dois. Quando ele aprende, ele passa lá em 10, 15 concursos. E assim, poucas pessoas sabem, né? Eu não tenho o hábito de conversar muito, mas eu só tive acesso à escola privada por causa de um rapaz chamado Cara de Shark, Manuel. Eu jogava muita bola e ele foi me oportunizando. Eu tive um professor chamado Wellington no Colégio Futuro, 99 e 2000.
eu estava saindo, minha mãe não tinha condições de fazer minha matrícula, ele olhou para mim e disse assim, bicho, tu joga bola? Eu disse, joga em que time? Aí eu falei na época os times que eu jogava, ele disse, vou te dar uma bolsa de 50%, a senhora tem como pagar? Aí minha mãe disse, vou, do jeito dela. 2 anos bolsista no Colégio Futuro. Aí fui jogar no SESI Batista. E aí o Manuel conseguiu a bolsa do ensino médio. Com 16 anos eu resolvi me tornar adventista. Então eu não... Amador, jogo dia de sábado, eu já não ia. E mesmo assim ele segurou a minha bolsa até o final do 3º ano. Então eu tive acesso a uma escola boa, né, Colégio Futuro, depois Colégio Batista, né, que hoje não existe mais, sim, pelo esporte. Mas, se não, eu também seria fruto da escola pública. E vou dizer uma coisa, por isso que a gente pensa em não só ser monetizado por esse conteúdo, sim, mas externar ao máximo de pessoas, porque nós temos aí esse ano aproximadamente 3,5 milhões, né? Quantidade de alunos fazendo Enem aumentou do ano passado para esse, mas comparado a 2019 está muito aquém. Né, do esperado. A gente já chegou a ter 9 milhões de inscritos nessa prova. Sim. Mas essa informação precisa chegar a todo mundo, principalmente a quem precisa dela. E a gente vê que a nota de corte, para essa galerinha, ela não tem, de certa forma, aumentado. Ela tem diminuído por conta da concorrência. Tem aumentado notas de corte para cursos que têm uma alta performance. Direito, medicina e... Eu vejo que, às vezes, a maior parte das pessoas não entendem o potencial que elas têm, Stefano. É como eu falei, eu sou filho da escola pública, eu sou o primeiro formado de todas as gerações da minha casa. Caramba. Então, isso, para mim, é motivo de responsabilidade. Não é de orgulho. É uma obrigação. De responsabilidade para com os meus e ser melhor para com o meu próximo. Então, o meu aluno... Se ele quiser sentar para conversar, a gente vai bater papo, eu vou entender a cabeça dele. Por quê? Muitas vezes esse aluno chega, né, aos cursinhos, é isolado, até mesmo na sala de aula, mas ele está tão sobrecarregado que ele não sonha mais. Então, se eu pudesse hoje falar, né, nesse podcast, principalmente para essa galerinha, né, da escola pública, cara, não custa nada sonhar. E, na verdade, sonhar pouco, sonhar muito... O mesmo gasto energético. É o mesmo gasto energético. Então, sonha, acredita, vai. Porque vai funcionar, vai dar certo. E aí, Ricardo, eu vou entrar um pouco no coaching para dizer o seguinte, ó. Quando a gente pensa no amanhã, tem 3 palavras que regem muito. Primeiro são sonhos. Sim. E quando você olha ao redor, muitas pessoas abdicaram dos seus sonhos pela segunda palavra, necessidade. Então, ao invés, muitas vezes a gente não planeja bem, né? Antecipa situações de namoro, de estágios adultos numa época que é complicado, e aí a gente precisa trabalhar, né? Então você olha para dentro de casa, muitas vezes os seus pais hoje exercem funções que não gostam porque tem excessos de boletos. Sim. Mas eles abriram mão dos seus sonhos por suas necessidades. O que é que o aluno ele não pode esquecer? Do seu propósito de vida. O propósito de vida é o único que consegue, a nível energético, ultrapassar a necessidade. Então, hoje eu tenho a alegria de trabalhar com uma jovem de 42 anos que não se sente mais feliz sendo empresária ou advogada. O que é que ela quer? Medicina. Poxa, que legal. Trabalhei com uma aluna de 36 anos, né, que lutou muito para ser mãe. E no ano em que ela se tornou mãe, por causa do Covid, ela perdeu a mãe dela. E o tempo que ela passou presa no hospital foi o start para ela perceber que ela não era feliz como advogada. E hoje faz medicina. Isso me retrata muito alguns alunos da nossa isolada, né? Inclusive, alunos que hoje são estudantes de medicina. Eu também, há pouco tempo, tinha uma aluna que ela passava dos 40, embora não parecesse. Tem filhos que estudam, inclusive, já no ensino superior, e que ela era advogada, era empresária. Ela falou assim, Ricardo, eu queria realmente alcançar o meu objetivo, que era um sonho que eu tinha da infância, da adolescência. Eu disse, era o quê? Ele disse, quero ser médico. Eu disse, o que impede? Ele disse, eu preciso realmente de suporte, eu preciso de um direcionamento. Cara, hoje ela faz medicina em Recife. Caramba. E assim, o aluno precisa entender o que você falou logo no início da nossa conversa. Investir em educação é fundamental. Quer ver a diferença? Investe em ignorância.
Sim. Só que muitas vezes eu quero aquela pílula, tomo hoje, amanhã acontece. Imediatismo. Correto. E nesse caso, muitas vezes, primeiro, eu preciso fazer um levantamento da minha base orgânica, né? Da minha revisão orgânica. O que eu aprendi? O que eu consegui trazer até hoje de informação? Segundo, a revisão sistêmica, né? O que é que eu preciso estudar para rever aquilo que não ficou consolidado ou que talvez tenha alguns fragmentos, né? Algumas fraturas pedagógicas na construção dele. Preciso simular. Tenho que tirar inúmeras vendas, como você disse, né? Quero fazer o Enem, mas eu não conheço as regras do jogo, porque eu acho que é só sentar a bunda e estudar. E não é bem assim. E não é. Você tem 3 minutos para ler a questão, identificar o nível, identificar o conteúdo, propor um plano de resolução, resolver e gabaritar. 3 minutos no máximo. E aí a gente tem os desafios, né, que se sobrepõe à matéria. Sim. É por isso que em ciências da natureza, física é o bicho-papão. Sim. Biologia é o nosso amparo, né? Biologia e química ali se alternam, Fica é na o nosso balança. amparo. E a gente conversou um pouco já sobre as doenças, sobre o meio ambiente, mas dentro da fisiologia, né? Sistema nervoso, endócrino, digestório, respiratório, cardiovascular. Quais sistemas vêm caindo aí? Como o aluno deve estudar esses conteúdos? Então, de forma repetida, né, vem caindo aí digestivo, excretor, circulatório. Principalmente por conta das recorrências que nós temos, por exemplo, de doenças que afetam o sistema circulatório. Quando a gente vê, por exemplo, a Covid, a gente lembra muito de fatores que levam o sistema respiratório, mas que também desencadeiam no sistema circulatório, como trombose. Então, hoje a gente vê muito forte essas temáticas estando ali. Né? O que a gente não vê tanto? Né? A gente não vê tanto sistema sensorial, a gente não vê tanto sistema reprodutor. Mas a gente vê, por exemplo, o Enem sempre muito interligado dentro da fisiologia, atrelando conteúdos. Né? Até que ponto eu preciso estudar só um? Então, acho que se eu pudesse indicar para o meu aluno hoje estudar fisiologia, ele não pode entrar na prova do Enem sem saber muito bem sistema respiratório, digestivo e circulatório, além do sistema excretor, porque eu lembro muito da fisiologia dentro de hormônios. Então, cuidado com essa pegada de hormônios, que é uma pegada que às vezes a gente esquece e troca muito, né? E o Enem é uma prova altamente contextualizada, interpretativa, mas também uma prova interdisciplinar. Sim. Então, diante desse universo da biologia, né, dentro da biologia, ela conversa muito com quais áreas, com quais temáticas hoje? Pronto, vamos trazer, por exemplo, dentro de sistemas que nós estamos falando. Quando eu lembro do Enem dentro de sistemas digestivo, por exemplo, ele pode trazer sistema digestivo dentro da química, não trabalhando, por exemplo, a fisiologia dos órgãos, mas trabalhando o pH. Quando a gente lembra, por exemplo, padrões de pH dentro do sistema digestivo, padrões de pH dentro do sistema sanguíneo. Por exemplo, a gente almoça. Após o almoço, a gente tem uma sessão de sono. Por que a gente Alcalose pós-prandial. Aí a gente entra com a química trabalhando esse conteúdo. Vamos lá, por exemplo, para a física. O que eu tenho visto, por exemplo? Biofísica atrelada ao sistema sensitivo. E se você falar para mim, professor, sistema sensitivo cai muito? Não cai, mas quando cai, sempre cai dentro de duas grandes áreas. Ou ocular, e aí ele fala, por exemplo, das cores, e ele consegue trabalhar, por exemplo, dentro da física, essa parte toda de cores, ou trabalha, por exemplo, dentro do sistema, do sistema sensorial, com lentes esféricas, lentes esféricas ou côncavas, sistema auditivo também. Então tem que ter muito olhar. Ondas, né, no auditivo. Ondas. Então, assim, não tem como desassociar. Né? Hoje, por exemplo, principalmente para a química, muitas questões eu não sei se é química ou se é biologia. Então, uma boa base vai te dar a condição de entender a parte química e a parte biológica e emplacar essa prova. Cabeção, vamos falar um pouco de sono, né? O Ricardo trouxe pra gente aí a alcalose pós-prandial. O que é isso? Depois que você almoça, dá aquela preguiça, aquela moleza, aquele soninho, né? O soninho da tarde, ele não pode passar de 20 minutos, Ricardo. Sim. Porque se ele passa de 20 minutos, ele compromete o sono da noite. E um aluno de alta performance, um pré-vestibulando, ele tem que estar na cama já dormindo às 11 horas da noite. Para que às 11h30 a melatonina no hipocampo possa selecionar o que ele deu significado de estudo e conduzir para a memória de longo prazo.
enquanto você é um pré-vestibulando, de olho na alimentação, você pode dormir ali num curso como medicina, como direito, como engenharia, que são cursos concorridos, 6 horas e meia por dia. Em outros cursos, 7, 8. Né? Mas essa história de que eu sou coruja, vou passar a madrugada estudando, você está indo contra a sua fisiologia e, consequentemente, vai ter um preço. Eu tenho uma conta para pagar. Vai ter que repetir esse assunto, porque se você não aprende através da teoria da reta, se você não aprende através do impacto emocional, você só vai memorizar com repetição. Ciclos de 4 repetições por semana, 7 repetições por semana. Então, essa alcalose pós-prandial, já estamos aí interdisciplinarizando esse tema. Sim. É algo que, às vezes, o adolescente ele quer dormir 1 hora, 2, 3. Como é que ele vai conseguir dormir às 11 horas da noite? Ele quebra, né, esse ciclo. Né? E a gente fala do ciclo circadiano dentro da biologia. Trabalhar essa pegada do ciclo circadiano e conseguir entender isso é muito importante. Porque tem aluno que fala assim, não, professor, eu sou noturno. Na verdade, ninguém é noturno. Correto. Né? Com exceção das corujas e alguns animais predadores, nós não somos. Nós criamos hábitos. Né? É como você falou, eu gosto muito da palavra hábito e constância, Stefano. Né? Quem é o aluno que passa no curso dos sonhos? Quem tem constância. Quem tem hábitos saudáveis. Então, por exemplo, hoje eu vejo, por exemplo, também o oposto. O aluno que ele está fissurado em aprovação e ele deixa de executar outras atividades da sua vida que é importante. Por exemplo, a socialização com a família, uma boa alimentação, uma educação física de qualidade. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Né? E o dia do lixo, né? Sim. É importante que, por exemplo, um pré-vestibulando para o Enem não é porque eu sou adventista, mas ele deveria trabalhar de domingo a sexta. Domingo simulado, de segunda a sexta, dia de feira, estudo individual e estudo com o professor. No sábado, sexta à noite, sábado, quando a gente fala de cérebro, energia cerebral, a gente tem prazer ou dor. Estudo eleva a quantidade de dor. O que é que a gente vai ficar carente? De prazer. Então, o sábado eu preciso desenvolver atividades que gerem prazer para que eu consiga encarar a nova semana, né? Eu preciso meio que zerar o processo. Então, dormir, assistir filme, pegar uma praia, dar uma namorada, ir ao cinema, passear no shopping, são atividades. Agora sim, o cara quer passar num curso de medicina. Na sexta à noite vai para uma balada, chega em casa às 5 da manhã. Quantas semanas à frente ele vai precisar para voltar ao ritmo? Sim, e é propósito, né? Acho que a gente tem que começar a falar de propósitos. E propósitos que são para hoje, propósitos que são para daqui a 1 ano, 2, 10. Por exemplo, a nossa vida é muito corrida, né? A gente trabalha em vários lugares e eu sou muito grato por essa correria. Não sei se eu conseguiria viver ausente dessa correria. Mas eu já sei onde vai ser as minhas férias no ano que vem. Assim como já sei onde é que vai ser as minhas férias desse ano. Eu costumo falar para os meus alunos que eu gosto de verdade de andar de moto. De ir para a praia, de estar com as minhas filhas, de corroborar com a minha família. Mas, professor, o senhor faz isso quantas vezes? Às vezes, nem todo fim de semana. Então, a maior parte do meu tempo é fazendo aquilo que eu não gosto. É estudando, é planejando. Professor, e o senhor entra na sala, às vezes o senhor não leva material. Porque eu criei dentro de mim a responsabilidade que eu preciso fazer isso continuamente todos os dias. Então, eu estudo muito todos os dias para chegar na sala de aula e dar aquele conteúdo perfeitamente. O meu aluno tem que ter isso em mente, né? Parece clichê, né? A gente fala algumas frases e o pessoal diz, não é frase de guru, de coach, de psicólogo, é frase batida. Mas, por exemplo, quem vence não é o mais inteligente, nem aquele que desiste, é aquele que persiste. Então, escolhas assertivas, persistência e perseverança são palavras que precisam permear a vida. Para você ter uma ideia, eu me preocupo até com o vínculo de amizades que os meus alunos desenvolvem, porque a influenciosfera ela é muito cruel. Imagina, preciso passar no Enem. E todos os meus amigos não vão fazer a federal. Ou os meus amigos querem cursos muito mais fáceis do que o que eu quero. Toda sexta-feira à noite eles vão mandar mensagem para mim, vamos? É meio complicado eu ter que estudar física, química ou biologia na sexta-feira à noite com a cabeça na balada com os meus amigos. Então, até eu auxilio eles a fazerem acordos. Galera, nessa etapa, me mandem mensagens de motivação, mas não me chamem para sair. Porque é meio complicado. Essas renúncias, né?
E quanto maior o preço, quanto maior a renúncia, maior o sabor da vitória, né? Outro clichê, mas só quem chegou nesse patamar sabe a importância disso. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com aprendizagem involuntária. Isso começa na minha rede social. O que eu estou vendo? Então, no momento do meu descanso, o que eu estou vendo ali? É aprendizagem? São dicas? Isso é muito importante para o meu aluno. Então, observe. Quando eu tenho a pegada de estar lá no meu momento de Instagram, mas o que eu estou vendo é balada, o que eu estou vendo é barzinho, o que eu estou vendo, por exemplo, são coisas que me tiram do foco, aquilo me esfria. Mas no momento, por exemplo, do meu intervalo de estudo, que eu vou lá reinar e eu vejo, por exemplo, uma dica, eu vejo, por exemplo, uma questão, eu vejo, por exemplo, uma motivação, aquilo me impulsiona a ser melhor. É o meio que você circula que muitas vezes influencia as suas boas atitudes. Então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o aluno se perde em conteúdos involuntários. Escolha bem o que você está olhando e pode ter certeza. Inclusive, o nosso cérebro ele trabalha com duas ondas, né? Ondas concêntricas e difusas, né? Quando você está estudando, ele geralmente está polarizado num tipo de onda. E aí, quando você descansa, o nosso aluno corre para Instagram e TikTok. Sim. E ele acha que ele está descansando, né? Na realidade, o que é que ele está suprindo ali? Carência. Mas, na realidade, o celular hoje, ele hiperestimula o cérebro. Sim. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho de Thomas Edison, que quando ele não conseguia desenvolver um problema, assim conta a biografia dele, ele pegava uma bola e começava a jogar na parede 30 minutos, 40 minutos, para mudar essa polarização cerebral e tentar ativar o senso de criatividade. A gente não, a gente parece que tem medo de curtir a si mesmo. Então, no momento em que eu não estou em aula, eu estou aqui. E eu estou me hiperestimulando no final da noite, tem um custo energético. E a gente tem que ter cuidado com a outra coisa. Uma vida de pré-vestibulando é uma vida de renúncia. É uma vida muito chata. Eleva-se a saturação, então você vai desenvolver você tem que ter cuidado para não desenvolver algum tipo de compulsão para poder gerar esse prazer. Sim. Então, quando você entende o seu sonho, quando você entende o seu propósito, você sabe o porquê de você estar pagando aquele preço. Quando você não entende, você está ali por algum outro motivo que não seja, eu só tenho uma vida e eu preciso fazer dela um evento único, então você começa a entrar em outras áreas para suprimir essa saturação, esse abuso. E a cada dia que passa, né, eu falo como um contexto geral, está muito mais difícil a gente encantar esse aluno da sala de aula. Porque ele não consegue mais se concentrar naquele platô. Porque quando ele vai para a rede social, fica assim, ó, a sensação hormonal dele. A cada post que ele passa, ele decola, depois ele diminui, ele vai, puxa outro, decola e diminui. E é importante entender o processo da constância, né? Porque a aprendizagem ela é dolorosa, mas ela traz para você fruto que são doces. Então, é a lei da semeadura, Stefano. Eu não consigo ver outra coisa, é a lei da semeadura, né? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E aí você vai conseguir repartir. Por exemplo, hoje eu consigo ser provedor da minha casa. Porque eu tive um tempo de renúncia. Eu tive um tempo que, por exemplo, eu não conseguia falar com a galera. Pessoal, não vou hoje. Hoje eu vou estudar. E acredite, eu só me arrependo dos dias que eu não renunciei. Valeu a pena demais. Eu trabalho com alguns alunos, chegam até mim, né, na assessoria Enem, e eles dizem assim, eu nunca estudei na minha vida. Eles chegam com 5 acertos em matemática, com 10 acertos em matemática, com 3 acertos em biologia, com 5 acertos em química. E eles dizem assim, eu não sei o que fazer. Aí, primeiro passo, né? A gente cria uma rotina de estudo baseado em 3 situações. Primeiro, como esse aluno aprende, sistema representativo. Segundo, qual a inteligência múltipla predominante? Porque, querendo ou não, se o cara precisa alavancar em matemática e ele não tem inteligência sociomatemática, ele precisa de técnica para superar. Sim. Terceiro, perfil comportamental. Se ele é influente, né, então estudar em grupo, ser o professor da turma é fundamental. Se ele é dominante, estudar só, sentar a bunda na cadeira e bater meta. Se ele é lobo, por exemplo, né, o conformista, ele é um cara extremamente rotineiro, ele gosta de horários. Mas se ele for águia, ele está com a cabeça lá na frente. Focar aqui é um problema. Aí, a partir do que você entende do aluno, você constrói uma rotina de estudo. E o incrível é que esse aluno, na rotina de estudo, depois de 1 mês, 2 meses, ele se depara com as técnicas, ele faz um simulado, ele para e diz assim, eu nunca acreditei que isso era possível.
como é gostoso estudar. Sim. Ou seja, o crescimento A recompensa, né? da consistência, da perseverança e da persistência faz com que ele encontre habilidades que vão fazê-lo um profissional muito melhor. E uma coisa muito importante que a gente tem que ponderar é as recompensas. Porque às vezes o aluno que é vestibulando, ele só consegue ver a recompensa, Stefano, no final do processo. Ah, mas só quando eu passar em medicina, só quando eu passar em direito, só quando eu passar em odonto? Não. A recompensa está nos simulados. Né? Poxa, eu estou progredindo, eu estou evoluindo, mas eu estou errando por quê? É porque eu não tenho um conteúdo, é porque eu não tenho um domínio de tempo, é porque eu não conheci o comando da questão, não consegui interpretar. Então, eu costumo dizer que time que treina bem, joga bem. Pode perder? Claro. Professor, e time que não treina, joga mal? Não. Time que não treina, não joga, Stefano. Time que não treina, não joga. Então, foca, direciona, e aí, hoje eu vejo, os meus alunos estão tirando muito isso, né? Dessa rotina, dessa loucura, de interpretar o simulado como um oponente. Ele é seu amigo. Quanto mais próximo você ficar do seu simulado, mais você avança. No Med Vestibulares, a gente tem uma frase que diz assim, treino difícil, jogo fácil. E quando você fala em simulado, é um outro clichê. Qual o maior medo do ser humano? O pessoal acha que é morrer. Não. O maior medo do ser humano é o medo de ser julgado, avaliado. Né? E o fracasso que está atrelado a isso. Então, quando eu me deparo com um simulado, eu digo assim, ele vai me mostrar se eu estou pronto ou não. Ele vai me mostrar se eu vou passar ou não. E não é isso. O que é o simulado? É uma ferramenta analítica que mostra os conteúdos que você está logrando êxito e os que você precisa revisar. E entender o motivo do seu erro é fundamental. É erro administrativo? Então você não tem gerenciamento de tempo de prova nem tempo de questão. É erro pedagógico? Então aquele conteúdo não foi bem solidificado. É erro de atenção, falta de atenção? O problema é emocional. A sua cabeça está onde? Qual o seu nível de ansiedade, de medo, de autoconfiança? Então o simulado ele vai tirar o máximo de vendas possíveis. E quanto mais cedo você simula e quanto mais cedo você aumenta a frequência de simulados, melhor você fica, porque cada vez que eu corrijo um ponto de melhoria, um ponto fraco, eu elevo a minha taxa de acertos, eu me torno um aluno melhor. E parar de se comparar. Isso. Eu acho que esse é um ponto importante que os nossos alunos têm que ter, principalmente no ensino como um todo. É quando eu começo a me aceitar como eu sou, enfrentar as minhas dificuldades e começar a vencer os meus obstáculos, eu vou vencer, cara. Respeitar o seu processo. Você chegou no ponto em que a psicologia diz assim, quer ver as situações começarem a desandar? Se compare. Sim. A grama do outro sempre é melhor. Aí não interessa se o cara responde 200 questões dia e você responde 30. É a qualidade. E aí você se propõe a imitar o cara. Vou responder 200. No primeiro dia você faz. Sim. No segundo você não chega. Do terceiro em diante você desiste. É como eu consigo observar, por exemplo, ao longo dessa trajetória com os meus alunos. Por exemplo, esse materialzinho aqui, né? Que é o nosso materialzinho de mapas. Aí eu tenho todos os mapas mentais. Por exemplo, esse aqui é o de vírus e viroses, doenças virais, enfim. Aí eu vou trabalhando. Na nossa revisão, ele recebe um livro de mapas e ele recebe 3 livros de questões. 1 por mês, porque o nosso revisional foi de 3 meses. Então, por exemplo, o aluno que ingressa no segundo mês, ele não perdeu, porque ele está continuando esse processo. E aí, o que eu consigo validar com os meus alunos? Professor, quantas questões a gente consegue validar e responder por revisão? Começa às 14 horas até às 17. 15 questões com qualidade. Porque eu estou revisando o assunto e trabalhando as 15 questões com qualidade, 20 questões com qualidade. Às vezes, professor, e 30, 40? Não dá para ver com a qualidade. Então, a gente tem que começar a observar o seguinte, é quantidade ou é qualidade? Professor, e aí? A gente vai percebendo, Stefano, que é gradual. Quem começa no primeiro mês, quando for pegando os outros módulos, daqui a pouco eu não estou respondendo mais 15. Eu já estou respondendo 17, 18, 20. E vou aumentando esse processo porque eu consegui adquirir competências, habilidades, conteúdos de base para conseguir evoluir. Então é essa sacada. Ricardo, no Med Vestibulares, a gente também começa assim. Só que tem um detalhe. Lá eu uso um princípio da psicologia que diz o seguinte, tudo que eu vou viver hoje,
4 segundos antes, o meu cérebro, o meu inconsciente, vai atrás de um repertório. Sim. Então, o aluno lá, ele começa 100 questões por matéria, dá 400 questões por semana, 1.600 questões mês. Ele chega a responder É o Lombardi, gente, avisando que só tem 10 minutos. Nem viu o tempo passar. Vai pegar o Lombardi, viu? Vai não dar oi hoje. Ontem você apareceu, deu um legalzinho pra galera. É o meu irmão, gente, mas é a minha versão feia, viu? Aí, nesse caso, o aluno ele chega a responder 8.000 questões, mas não é na primeira semana. Na primeira semana ele começa com 30, depois gradual. 50. Mas a construção desse repertório é importante, porque na hora da prova, quando você olha para a questão, seu cérebro vai atrás de repertório para ele. Mas já que nós estamos nos aproximando do fim, eu queria dar mais uma cutucada aí. Vamos lá. Moço, origem da vida, evolução e genética. Qual o impacto desses 3 conteúdos na prova do Enem? Genética nessa tríade, com certeza. Origem da vida e evolução caiu pontualmente, né? Uma questão ou outra pontualmente. Mas genética é uma temática muito forte, porque vai cair genética dentro de citologia, trabalhando essencialmente cromossomo, trabalhando divisões celulares. Vai cair genética muito forte dentro de biotecnologia, vai cair genética muito forte dentro de crossing over. Então eu tenho que dar uma pegada muito forte nos conteúdos realmente que tem aí um melhor aparato histórico de questões. Isso é muito importante. Foca naquilo que tem realmente dado resultado. Se você focar nos conteúdos que mais caem, a sua probabilidade de alcançar questões próximas àquilo que você estudou e ter ênfase é absurda. A gente precisa lembrar de recorrência, peso e dificuldade. Sim. Lembrando que, se você não quer um curso com uma nota de corte tão alta quanto medicina, você nem precisa chegar no campo das questões difíceis. Sim. Porém, no Enem, você não tem que ser especialista. Você tem que ter muito mais uma construção homogênea da sua performance de prova. Sim. Ou seja, fáceis, médias e, quem sabe, difíceis. Aí o cara quer ser especialista. O cara vai se matar no conteúdo difícil, vai passar 10 minutos na questão difícil, podendo responder 5 mais fáceis. Eu falei disso, inclusive, num aulão que eu dei, tem até uma live gravada sobre esse aulão, que era um aulão, inclusive, gratuito. Eu falava que os alunos se preocupam muito mais em responder tudo de uma vez. Ele não presta atenção no que é fácil, médio e difícil. E aí, quando vai para a TRI, ele vai começar a comparar. Mas Joãozinho acertou 100 questões, eu acertei 100, a nota dele foi maior. Por quê? Porque ele não teve, essencialmente, o cuidado de entender como é que funciona essa prova. A prova do Enem é muito mais estratégia de prova do que realmente conteúdo. Nós sabemos que o conteúdo é importantíssimo, mas se não tiver estratégia de prova, não vai. E aí, ter esse equilíbrio é a pegada que eu acho fascinante. É por isso que é importante que o aluno entenda o seguinte, o aluno no segundo dia ele sentou para fazer a prova, no segundo dia o impacto emocional é menor, porque Sim. você já vivenciou a primeira semana, então você chega um pouco mais ele já vai tranquilo. ganhando. Então você tem que começar por matemática. E aí você tem que lembrar que a primeira leitura da prova de matemática são as questões fáceis, aquela que eu olho e digo, sei responder. Fiz a leitura das questões fáceis, de todas as questões, eu vou lendo e marcando o nível. F, fácil, já respondo. Média, coloco lá para responder na segunda leitura e difícil, por último. Qual é a média? É aquela que eu sei, mas eu sei que vai levar um tempo. E as questões difíceis? Eu não sei identificar nenhum conteúdo. Fiz a leitura da prova de matemática, eu já vou para a natureza do mesmo jeito. Questões fáceis. Aquela que no olho eu digo, eu sei responder. Depois você volta, faz a releitura das médias. Depois você volta, faz a releitura das difíceis. Mas o aluno ele precisa entender que ele tem 3 minutos para ler a questão, para identificar o nível da questão, para identificar o conteúdo da questão e, a partir do conteúdo, propor um plano de resolução. Depois gabaritar. E aí, quando você foca nas fáceis, você consegue ganhar tempo para a segunda e terceira leitura. Principalmente quando ele consegue reconhecer aquilo que ele tem mais habilidade, aquilo que ele tem mais conforto em responder. Porque, por exemplo, o aluno tem muito mais conforto em responder biologia, cara, arrasa em biologia, porque você ganha estímulo e força para fazer química bem, ler física, fazer bem e complementar a matemática lá com a pegada daquelas que você não conseguiu responder, que são as fáceis. Lembrando que o aluno que sabe estratégia de prova, matemática básica
dá para ele suporte emocional para arrebentar lá em ciência da natureza. São 32,7% a porcentagem de matemática básica no Enem no segundo dia. E o Ricardo falou um ponto muito importante. Começar a prova, né, fazer o meu simulado e até a prova do Enem, focando aquilo que eu tenho facilidade, me motiva. Porque a partir do momento que eu respondo e tenho certeza que eu acertei, eu me empolgo. Estímulo. Só não esquece, gente, porque a teoria de responder é fácil, identificar a média é difícil, mas não respondê-las. Porque no próprio site do Enem, lá orienta que o aluno que responde a prova em sequência, ele sempre fere a TRI. Mas, Ricardo, nos aproximando agora do fim, que mensagem a gente pode deixar para o nosso aluno pensando na biologia para o Enem? Esse aluno que está agora 60, 50 e poucos dias para o Enem, o que é que ele precisa se preocupar para encarar essa reta final e chegar bem no dia de prova? Que conselho você deixa como doutor, antigo mestre, né, como graduando e até pré-vestibulando para essa galera? Eu acho que com essa experiência que a gente vem carregando, é realmente simular o momento da prova. A prova é uma prova de resistência. Então, o aluno que ele não está habituado a fazer um bom simulado em um tempo baseado naquilo que ele vai enfrentar, ele vai se sentir muito desconfortável. Então, simula muito bem aquele tempo, naquele cronograma que você traçou, trace bem um cronograma executável, que você consiga realmente repercutir e não se frustre, né? E, consequentemente, dá uma focada nos conteúdos que mais cai, direciona, responde muita questão e lembre-se, equilíbrio é tudo. Galera, não esquece que não adianta você ser perito só numa matéria ou só numa área, né? No final das contas, quem quer um curso como medicina tem que acertar aí no mínimo 154 questões, 155 questões. Quem quer um curso de direito, 120, 130, engenharia, 115. Agora, isso oscila muito por causa da TRI. Né? Passando aqui para agradecer a presença do professor Ricardo, que nos contemplou com muitas informações, com muitas dicas, né? Chegou até a fazer a interdisciplinaridade de vários conteúdos. Dizer, Ricardo, que eu estou muito feliz com a sua presença. Foi uma tarde, né, de muito aprendizado. Né? Eu sou formado em biologia, mas leciono química e hoje sou coordenador de escola e coach. Né? Mas quero dizer que foi muito bom porque à medida que a gente ia conversando, eu ia relembrando dos conteúdos que eu não mais leciono. E dizer que você que está assistindo aí, hoje teve uma oportunidade única, né, de crescer e aprofundar na biologia e refletir processos de vida e o Enem como um todo. Eu te agradeço demais, viu, cara? Eu que agradeço, Stefano. Sempre muito bom estar com você, com pessoas que realmente vivem o Enem, pensam nesse conteúdo. Eu gostaria de deixar um convite para todos aqueles que estão realmente interessados nessa prova, querem ter aí uma melhor performance. Eu estou aberto, o nosso Instagram, @biologia360graus, está lá aberto a vocês. Sou eu que respondo, então deixa lá a sua pergunta, a sua dúvida, e no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Tá? Lembrando que o Ricardo tem uns aulões que ele faz live de Instagram de madrugada, às vezes durante o dia, e ele responde 1, 2, 3, 4 provas. Ricardo é muito engajado nessa parte. Então, seguir o Biologia 360 também vai te dar uma outra oportunidade. Curtir esses aulões gratuitos, que ele faz todos os anos, através da sua isolada, que fica lá em Arapiraca, porém, através do online, você pode assisti-lo de onde quiser. Sim, seja sempre muito bem-vindo. E é como eu falei, né? Tentar alcançar e transformar o maior número de vidas possíveis. Paulo Freire já falava, né, que a educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E eu acredito que a gente merece um mundo melhor, de equidade, de pessoas que realmente pensem nos outros. Né? Eu costumo dizer, faça medicina para cuidar de gente, né? Faça direito para defender pessoas. E o sucesso vem voluntário, Stefano. Show de bola. Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Até o próximo episódio. Valeu!